porque o perdão é uma decisão para que nós nos tornemos livres. E é uma decisão difícil de ser tomada. Então, aproveito o tema em pauta, o perdão, para enumerar alguns motivos pelos quais é importante perdoar. Vamos lá? Primeiro tópico, nós precisamos perdoar para imitarmos a Deus, que é perdoador. Colossenses 1, 13 e 14 diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Então, imitadores de Cristo, nós devemos imitar Cristo em tudo, inclusive nessa capacidade incrível de nos perdoar e assim nós perdoarmos o próximo. Segundo tópico, porque quem perdoa é perdoado. Talvez nós façamos a oração do Pai Nosso de forma tão automática que não assimilamos que em Mateus 6,12 diz: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. É uma oração que vincula o perdão concedido por Deus a mim, pela forma que também perdoa os outros, o meu próximo, o meu irmão. Então isso é bem tenso, porque o perdão vertical é proporcional ao perdão horizontal. Terceiro tópico, eu preciso perdoar também porque a falta de perdão gera amargura. A amargura gera enfermidades, depressão, mau humor e etc. A Organização Mundial de Saúde já diz isso, que mais de 50% das doenças podem ter sido geradas a partir de problemas emocionais, que são as chamadas doenças psicossomáticas. Sendo assim, perdoar nos deixa mais saudáveis e menos propensos a doenças. Tópico 4. Quem não perdoa é prisioneiro do seu passado. Todos nós conhecemos pessoas desse jeito, que não saem do passado, que vivem o presente com óculos de seu passado, vivem uma vida completamente amargurada porque não consegue se libertar, está cativo. Então, a falta de perdão causa esse tipo de prisão. Eu preciso perdoar porque a falta de perdão concede ao inimigo de nossas almas uma reivindicação sobre nós. Isso é muito sério, amados, muito. 2 Coríntios 2, 10 e 11 diz: se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vós, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Então a palavra diz que o inimigo das nossas almas veio com a intenção de matar, de roubar e de nos destruir. Então nós não podemos conceder nenhuma brecha para ele nesse sentido, que a falta de perdão já nos indica que é uma porta escancarada para o maligno em nossas vidas. Devo perdoar para que eu não seja entregue aos atormentadores chamados verdugos na Bíblia. Em Mateus 18, 32 a 34 diz: então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Então vale super a pena ler em Mateus 18 sobre essa parábola do credor incompassivo, para que observemos todas esses pontos que nós estamos falando aqui acerca do perdão. 7. Eu preciso liberar perdão porque Deus nos recomenda. Efésios 4:32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, uma recomendação do próprio Deus. E eu preciso perdoar porque é glorioso. Provérbios 19:11 diz: a glória do homem está em esquecer as suas ofensas. Olha que palavra mais linda para as nossas vidas. Eu preciso perdoar porque não há limites para o perdão. Para os judeus, o costume era perdoar até 3 vezes, estava de bom tamanho.
Daí Pedro, sempre muito marcante em suas colocações com Jesus, pergunta se ele deveria perdoar 7 vezes, usando inclusive o número da perfeição. Ao meu ver, Pedro queria ali extrair um elogio de Jesus. No entanto, houve: você deve perdoar 70 vezes 7, mostrando que eu devo perdoar muitas vezes mais do que eu acho que é perfeito para mim. E Pedro, mais uma vez, abatido em pleno voo com suas teorias. E tal texto se encontra em Mateus 18, 21 e 22. E por fim, número 10, preciso perdoar antes até mesmo de orar, de falar com Deus. E Marcos 11, 25 nos diz: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Então, olha como é importante, antes mesmo de nós fazermos nossas orações, nós termos esse tempo para sondar os nossos corações e observarmos se há necessidade de perdoar alguém, perdoar a nós mesmos, enfim, dispensar o perdão. E agora eu enumero 4 sugestões que, ao meu ver, são relevantes para que seja mais fácil desenrolar esse perdão em nossas vidas. A primeira delas é levantar a questão da dívida e atualizá-la. Porque perdoar não é esquecer, perdoar não é sofrer de amnésia. Perdoar é nós lembrarmos daquele acontecimento, nós lembrarmos do valor da dívida e aquilo não nos causar sofrência, aquilo não doer, aquilo não amargar. Então, isso sim é o perdão. Lembrar, mas não se sentimentalizar de forma negativa a respeito do assunto. Então, levante a sua dívida, atualize a sua dívida e vamos adiante. Número 2, nós precisamos decidir perdoar, pois perdoar é uma decisão. Então, você vai decidir perder, você vai decidir abrir mão da sua razão, decidir abrir mão do seu orgulho. Você vai decidir a ter uma perda grande. E uma perda grande é o quê? Um perdão. Você usando essa figura de que o perdão é uma perda grande, você já terá em mente que não será fácil, mas é necessário. O perdão é você deixar ir livre, solte essa pessoa. Não perdoar é o que algumas pessoas usam como exemplo, que eu acho sensacional. É você tomar todos os dias uma dose de veneno e esperar que quem morre é o outro. Quem vai morrer é você. Isso não tem sentido nenhum, nós não perdoarmos. Aqui ninguém está desmerecendo a iniciativa do perdão, porque não é algo fácil. Aquele que tem que perdoar tantas coisas terríveis que acontecem no mundo, aquele que tem que perdoar o assassino do seu filho, o assassino do seu pai, da sua mãe, aquele que de repente roubou todos os bens de uma família inteira e a destruiu, aqueles que cometem diversos tipos de corrupção e por isso muitas e muitas pessoas são lesadas. Não é fácil perdoar, mas é necessário perdoar. 3, eu preciso confiar em Deus, porque o perdão é pela graça, o perdão não é pela minha força, o perdão é pela graça de Deus. O perdão vem de Deus e por isso os discípulos pedem para aumentar a sua fé para que eles consigam perdoar. Esse texto nós vemos lá em Lucas 17, de 3 a 6, que diz o seguinte: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Então Deus e Jesus deu-nos fé suficiente para que consigamos perdoar. E por fim, mas não menos importante, supere a sensação de prejuízo ou ofensa.
Mesmo que a dívida e a ofensa continuem, lancem a dor a Deus. Lancem sobre Deus tudo, pois Ele tem cuidado de nós. Então, que tal decidirmos perdoar? Eu oro nesse momento para que Deus te conceda forças para tal atitude. Se